Olá pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Aqui está todo mundo bem. Eu sou Jorge Nicásio e o canal com o mesmo nome. Como vão vocês? Aqui nós gostamos de levantar alguns assuntos da Bíblia, alguns quesitos, algumas coisas que realmente estão sempre fora dos padrões, da mesma até. Nós vemos tantas aberrações, nós vemos tanta coisa que, na verdade, não corresponde. Ah, como eles estão perdidos. Como o crente se transforma numa pessoa marionetada, abilolada, abitolada, manipulada, idiotizada. E como a própria Bíblia diz, cauterizados. Onde vão parar essas mentes? Como pode, gente, dizerem que vão para um lugar e quando você pergunta para ele, você sabe de onde você veio? Ele fica perdido. Então, se ele não sabe de onde ele veio, muito menos saberá para onde vai. Estão à deriva, estão perdidos, não estudam, não raciocinam, não observam o que até na Bíblia existe, porque existe sim algumas verdades, mas também existem algumas plantações de pessoas que sentiram que deveriam manipular e deu certo. Isso sem falar no imperador Constantino, né? Esse todo mundo já sabe que ele fez um monte de coisa, ele penetrou no meio cristão para ganhar dinheiro, quando os cristãos ainda eram verdadeiros cristãos. Mas vamos ver o que diz algumas histórias bíblicas, né? Existe uma história em que muitos falam que Israel foi escravo no Egito. Mas não, isso nunca foi verdade. Israel nunca foi escravo na terra do Egito. Isso foi muito importante para o cinema. Observe aquelas pragas todas que foram lançadas no Egito. Aí Hollywood enfeitou, fez filmes, e filmes muito bons, até. Mas se Israel não foi escravizado no Egito, como pode então acontecer aquelas pragas? E Moisés? O que dizer de Moisés? Moisés nunca existiu, de maneira nenhuma. Se você for no Museu do Cairo, nada registrado acerca dessa escravidão de Israel. Eu não preciso sair daqui para saber dessas coisas. Então, o que fazer com essa história? A história de Moisés. Uma história que foi roubada de outra história verdadeira. Você sabia que a história de Moisés foi roubada? Eles trocaram de personagem? A história de Moisés é uma história completamente diferente do que hoje contam, mas ela já correspondeu com alguém que passou por aqueles momentos. Diz a história que uma virgem da deusa Estar engravidou, escondeu a gravidez, e quando ganhou a criança, ela fez um botezinho, preparou e lançou no rio. Um pescador pegou aquela criancinha e a adotou. E aquela criança se tornou um homem e foi o rei. Sim, foi um rei. E agradeceu a deusa Esther, a deusa Estar, por isso. A história é completamente diferente. A história não tem Moisés. E se não tem Moisés, não tem escravidão. E não tem escravidão, não tem Josué. Não tem Josué, não tem absolutamente nada. Histórias da carochinha. Histórias para fazer um boi dormir.
E tem tanto boi dormindo que é uma pena, né, meu caro, meu querido? Então é isso que eu quero dizer para você. Nunca se passou isso tudo. Nunca se passou essas coisas todas. Que inventaram tanta coisa. Você observa que até no Novo Testamento, aquela página de Marcos, e os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Isso é mentira. Essa palavra foi enxertada, como muitas. Não caia nesse conto do vigário. Abra seus olhos. Procure primeiro saber de onde você veio. E aí você saberá para onde vai voltar. Ok? Fica bem e até o próximo vídeo. Tchau!